Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com alegria celebramos hoje a memória de São Luís Gonzaga, que é o padroeiro da juventude. Sim, ele que foi um religioso jesuíta, viveu no século XVI e é um modelo para os jovens. Por quê? Ele é um modelo de juventude que guardou a sua pureza. São Luís Gonzaga nasceu na Itália, perto da cidade de Mantua, e ele era nobre, deveria ser o herdeiro da sua família. Mas desde cedo quis se dedicar a Deus e se consagrar na vida religiosa. O pai, é claro, se opôs, e isso é para dissuadir o seu filho para fazer com que Luís não seguisse o caminho da vida religiosa. Levou-o para o campo de batalha, levou-o para as cortes na Europa, e o pobre Luís teve que viver uma vida de santidade, dedicada a Deus, entregue a Deus no meio do mundo. É importante recordar esse aspecto da vida de São Luís Gonzaga. Por quê? Porque quando você vê a imagem de São Luís Gonzaga, um religioso de batina preta e sobrepeliz, o que você imagina daquele rapaz com um lírio na mão e um crucifixo? Que ele passou a vida inteira dentro da vida religiosa. Mas não é verdade. Ou seja, o pai o levou para uma vida mundana. Poderíamos assim dizer, mas ele soube guardar verdadeiramente seu recolhimento interior. Sempre foi um rapaz de uma grande oração, de uma grande determinação na oração e na penitência. E é assim que, finalmente, com 17 anos, triunfou. Conseguiu com 17 anos que o pai lhe concedesse a graça de entrar na vida religiosa. É interessante também recordar que, apesar de todo o sofrimento, Luís nunca desobedeceu ao seu pai. Quando finalmente o pai concede que ele entre na vida religiosa, ele é aceito entre os jesuítas. E lá em Roma, entre os jesuítas, a sua vida não é menos difícil. Por quê? Porque ele era tão virtuoso, tão penitente, tão cheio de oração, que os próprios jesuítas achavam aquilo exagerado e que ele estava fazendo um desserviço. Imagina só, alguém vai ali conseguir imitar esse heroísmo? Mas é que Luís Gonzaga já estava nas moradas superiores. Ele já era um grande santo naquela altura do campeonato. Então, ele teve que levar aqueles 5 anos de vida. Ele morreu muito jovem. Teve que viver aquele tempo com os jesuítas com uma certa dificuldade de aceitação por parte dos próprios colegas. Foi quando que ele morreu que então suas virtudes foram finalmente reconhecidas. São Roberto Bernardino, que era o diretor espiritual de São Luís Gonzaga, admitiu aquilo que de fato era o seu, que notava São Luís Gonzaga nunca cometeu um pecado venial sequer. Durante a sua vida, a morte de São Luís Gonzaga se deu por uma caridade ardente, ou seja, ele, que não precisara fazê-lo, se ofereceu para cuidar dos doentes na cidade de Roma, quando essa cidade foi atingida pela peste. E ele, cuidando dos doentes nos hospitais, indo pelas ruas pedindo esmolas, caridade para com os doentes, realmente viveu uma vida cheia de caridade de Cristo, do amor de nosso Senhor, cuidando desses doentes moribundos que entregavam a sua alma a Deus. Finalmente, com tanta caridade também ele se contaminou e morreu perto da meia-noite do dia 21 de junho, quase dia 22 de junho. Era um dia na 8ª de Corpus Christi. E hoje, com a graça de Deus, ele é venerado por nós no céu. Uma coisa que eu gostaria, de recordar é a devoção de São Luís Gonzaga aos santos anjos. Ele tinha uma especial devoção nos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. E anotou por escrito os seus propósitos, com relação à devoção aos santos anjos. Ele mesmo anota no seu pequeno diário:
Tu deves imaginar, ele está falando com ele mesmo. Tu deves imaginar que te encontrastes entre os 9 coros dos anjos que estão fazendo oração a Deus, enquanto cantam o hino Sanctus Deus, Sanctus Fortins, Sanctus Immortabilis, Misere Nobis. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Então, ele dizia: deves repetir essa oração em honra de cada um dos 9 coros. Então, repetir 9 vezes, ele fazia isso com muita devoção às hierarquias celestes. E não somente isso, a devoção dele para com o seu próprio anjo da guarda. Ele tinha o propósito de todos os dias saudar o seu anjo da guarda com a oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Angeli Dei, quis costod a me tanto de manhã como de noite. E não somente isso, durante o dia, todas as vezes que fosse à igreja, prestar atenção que com ele estava o seu anjo da guarda. E aí, um conselho que ele dá a si mesmo e que nós mesmos podemos ouvir e seguir esse conselho de São Luís Gonzaga. Ele diz: deves fazer de conta que és um cego. Veja só, que é guiado por alguém que vê todos os perigos da estrada, do caminho, e que coloca toda a sua confiança na providência desse amigo, como se fosse a bengala, o bastão que te guia. Então veja, essa devoção e confiança de São Luís Gonzaga ao seu santo anjo da guarda, faça de conta que você é um cego. Esse é um bom conselho. Eu sou um cego e a todo momento eu devo confiar nessa pessoa que é o meu guia, o meu santo anjo da guarda. Que os santos anjos realmente nos ajudem. E nós, seguindo o exemplo desse grande padroeiro da juventude, São Luís Gonzaga, possamos um dia alcançar o céu, imitando-lhe a pureza, a oração, a penitência e o seu amor a Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.